Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto Livre, desse programa de educação para jovens adultos. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de arte de vocês. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora passar para o tema 2 da nossa unidade 2 do volume 2 do nosso material, ok? Vamos lá. O tema 2 se chama Música Popular, Baião e Samba. E aqui ele já abre o nosso tema 2 já anunciando os dois gêneros musicais, os dois estilos musicais que vão ser o tema de discussão. No caso, o baião e o samba, certo? Vamos fazer aqui agora as breves perguntas de reflexão se nós temos aqui sobre o que nós já conhecemos sobre isso. Então vamos lá. O que você já sabe, né? Dominguinhos e Nando Rosa são músicos conhecidos pelos gêneros baião e samba, respectivamente, certo? Você já viu alguma música desses compositores? Bom, eu já ouvi várias músicas do Dominguinhos, também várias músicas são do Noel Rosa, né? Certo? Do Dominguinhos já ouvi Súplica Sertaneja, Xodó, não é isso? Todas essas músicas e as reinterpretações que ele fez do Luiz Gonzaga. No caso do Noel Rosa, a gente não tem muito conhecimento porque ele já é um compositor bem mais antigo, né? Ele já é um compositor aqui da década de 1930, 33, 31. Seu último disco, por exemplo, foi aqui, sua última composição foi em 35, né? 36. Então ele já é um ele já é um compositor mais antigo, não é? E que ele influenciou muito mais do que a gente teve contato com ele, ok? Você conhece em sua cidade algum cantor de baião ou samba, mesmo que não seja profissional? Dentro desses ritmos, não. Eu, particularmente falando, gosto muito mais de rock, blues, jazz, né? E tudo. Então, assim, eu não conheço dentro dos estilos do baião e do samba. Compositor é cantor e compositor? Eu também não sou. Se essa pergunta foi direcionada a mim, não sou cantor nem compositor. Gostaria de ser, admiro muito quem é. Tenho amigos que são, inclusive, não é? Eles trabalham nessa área, mas eu particularmente não tenho talentos musicais, digamos assim. Mas vamos falar aqui agora do baião, né? Então, quando a gente fala do baião, a gente fala de um ritmo que se originou ali, que tem sua origem no lundo, que a gente estudou no volume 1, né? E que originou o forró pé de serra e o forró como conhecemos hoje. Então, ali o baião está nesse sentido, né? E ele é composto principalmente por três acompanhamentos musicais que são bem característicos. Uma percussão, um instrumento ali que fica entre o sopro, né, e teclado, né, e um triângulo. Temos aqui a zabumba, que é um instrumento de harmonia, ou seja, é um instrumento que vai dar corpo ao som, vai dar corpo à música. O triângulo também é um instrumento de harmonia, e a sanfona, que é um instrumento de melodia, ou seja, ela vai dar a forma da música, certo? Então, quando a gente tem esses três instrumentos, isso quando os imigrantes nordestinos chegaram em São Paulo, quando nós tínhamos assim, essa configuração instrumental e de música, eles eram chamados de trios nordestinos, né? Justamente porque são instrumentos comuns do Nordeste e cantavam músicas aqui da região do Nordeste, lá no Sudeste e no Sul. E aí eles eram compostos, esses trios, desses três instrumentos: zabumba, sanfona e triângulo, ok? Então, quando falamos do baião, é justamente desse ritmo musical composto por esses instrumentos, certo? E com suas origens no Brasil. E aqui vamos ter algumas composições bem famosas, né? Asa Branca e Baião de Dois, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, um grande compositor cearense, né? Boi Bumbado, Gonzaga e Luiz Gonzaga. Baião da Penha, Davi Nasser e Guido Moraes. Eu Só Quero um Xodó, de Dominguinhos e Anastácia, certo? Então vamos aqui analisar a atividade 1 para a gente já fazer uma breve análise desse texto, certo? Vamos lá, leia os versos da primeira parte de um baião. Se puder, escute essa música na internet, certo? Aqui vou deixar esse trabalho para vocês fazerem caso escutar a música, dando um breve tempo aqui para vocês fazerem isso, certo? Mas vamos aqui analisar os primeiros versos dessa canção. Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Quando olhei a terra ardendo, cá fogueira de São João,
Perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Né? Então percebam o que são versos rimados, não é? E aí vamos ter já o primeiro traço da música de Luiz Gonzaga. Ele era um músico popular, a música servia para retratar a realidade do povo a que ele pertencia, né? O povo com o qual ele se identificava e assumia essa identidade, e ele tenta reproduzir a fala desse povo em suas músicas. Perceba, quando oiei, né? Os dígrafos da língua portuguesa a gente tende a suprimir por vogais. Então a gente não diz rainha. A gente quase não pronuncia esse dígrafo, né, na nossa linguagem informal, na nossa linguagem comum. É a mesma coisa aqui desse encontro consonantal, encontro consonantal, né? Quando olhei, olha aí, quando olhei a terra ardendo, esse olhei é uma forma popular de pronunciar a palavra olhei, o verbo olhar, certo? E aí compõe aqui essa oração adverbial. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Perceba que ele juntou, cá fogueira, com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, o ai que é uma interjeição também ali presente no povo, né? Assim, muito comum em Minas Gerais, no sul da Bahia, certo? E vai assim, e eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação, certo? Então esse texto aqui ele é muito interessante, porque já nós temos aqui de como que essa música popular se constrói, né? E isso aqui é um exemplo muito claro de que aquilo popular não é que é ruim, mas representa um povo e serve a esse povo. Essa música não apenas é cantada nas festas de São João, mas também é um retrato da realidade das pessoas que viviam na seca, que viviam comemorando aqui, né, no São João, ou seja, é uma festa que comemora a colheita do milho, ok? Então temos todos esses processos, todos esses elementos representativos de uma cultura e que serve para resgatar e manter e resguardar a memória desse povo, certo? Continuando aqui. Qual a relação entre o assunto expresso pelos versos e a temática que caracteriza o baião? Né? Vamos lá. Então, eu quero analisar os versos e a temática caracteriza o baião. Bom, se os versos aqui são: quando olhei a terra ardendo, cá a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Vamos pensar primeiro que o baião ele é um ritmo musical que busca representar o seu povo, né? Que busca representar que busca representar a sua história e resguardar a sua memória. Então, quando ele fala assim, quando olhei a terra ardendo, e temos aqui já a instalação dessa figura do fogo, né? Essa figura do arder, né? Olha, arde, algo que chama os olhos, mas que arde, que causa um incômodo, né? Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Ora, a fogueira de São João, já temos aqui um indicativo de uma festa, embora seja muito comum no Brasil inteiro, não é? No Nordeste, ela especificamente trata da colheita do milho, não é? Da colheita da safra do milho, que acontece ali no mês de junho, certo? Logo após o período das quadras chuvosas, ou do popularmente conhecido como inverno, certo? Então, quando eu ia a terra dentro com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu. De novo temos aqui, a Deus do céu é uma forma popular de chamar Deus, o Deus cristão, o Deus bíblico, né? Então aqui nós temos aqui vários elementos. Nós temos um elemento visual que trata dessa experiência sensível de ver a terra ardendo com o fogo, com a fogueira de São João. Temos elementos culturais que mostram os costumes daquelas pessoas, ou seja, são pessoas que comemoram com fogueiras a festa da colheita do milho, que é comemorada no dia de São João, certo? E perguntei a Deus do céu, ou seja,
Ele interpela Deus, esse Deus cristão, esse Deus bíblico, que também é muito forte, né? A fé cristã é muito forte no interior do Nordeste, certo? Aqui no interior dos estados do Nordeste. E aí, o ai, por que tamanha judiação? Que é finalmente a pergunta que esse autor faz a Deus, né? E aqui a tamanha judiação é justamente para mostrar a dura realidade, não é? Do povo nordestino que convive com a seca, que convive com as escassez de água, as estiagens, e precisam encontrar recursos para superar suas dificuldades. Então, quando olhamos, por exemplo, qual a relação entre assuntos expressos pelos versos e a temática caracterizada pelo baião, é justamente uma relação de identidade, de representatividade, de trazer e de guardar a memória do povo nordestino, da experiência com a seca na música, na canção. Essa é a relação, ok? Passando agora para a questão 2. Com base no texto, o sucesso do baião, analisa as afirmativas a seguir e analisa a alternativa correta. Vamos lá. No item 1. No Brasil, a cultura africana trazida pelos negros da África deixou influências que se fazem presentes na cultura popular brasileira, como o baião, que tem origem no lundo, música de batuques que era tocada pelos escravos da época colonial. Verdadeiro, está correto, certo? Nós vimos no começo do texto que o baião tinha essa origem no lundu, certo? E que também era um ritmo de batuque, também temos, e aí como herança desse ritmo, não é? Se no lundu havia batuques, no baião nós temos a zabumba, certo? Asa Branca foi composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, correto, temos isso na análise do texto. A vida sacrificada pela seca, fome e falta de trabalho é uma das temáticas do baião, correto, também vimos isso na nossa atividade. E instrumentos musicais característicos do baião são a sanfona, a guitarra e o piano? Não. Guitarra, ela é um instrumento muito comum no rock, né? Muito comum também no carimbó do Pará, certo? E o piano é um instrumento característico, né, da música clássica, certo? Então aqui as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas, a alternativa 4 está incorreta. Vamos agora aqui analisar. Baião também se dança, né? Baião é dançado em pares e os passos da dança são feitos de cruzamentos de pernas, giros, balanceios, passos de calcanhar, passos de ajoelhar. Os vestidos de chita, que é um tecido, né, um tecido mais grosso, né, grosseiro, com babados e muito coloridos, fazem parte do figurino feminino. Os homens geralmente dançam com camisas e calças de cores claras e sandálias de couro cru, às vezes com chapéu também de couro, certo? Então vamos lá. Temos aqui primeiro nós falamos da música em seu aspecto literário, ou seja, na composição literária, poética da música, né? E agora vamos falar aqui da dança com essa música, certo? E vamos pegar aqui mais uma música do baião, do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira, certo? Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chega pra cá, bem junto do meu coração. Agora você me seguir, pois eu vou dançar o baião. Né? Então temos aqui novamente, percebam esse vai e volta, né, da música. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. E se quiser aprender, né, por favor, prestar atenção. Perceba que eu sempre tenho essas rimas, não de uma estrofe, nessa estrofe seguinte. Eu tenho uma rima que começa numa estrofe, pula uma e só na outra estrofe essa rima volta. E aí eu consigo fazer essa espécie de movimento que já sugere o movimento da dança, né? O baião é aquela dança é uma dança cruzada, mas que repete muito esses movimentos, né? Então, morena, chega pra cá, bem junto ao meu coração. Agora você me seguir, pois eu vou dançar o baião. Percebe que de novo a rima só voltou, a rima começa na quinta estrofe e ela só é retomada
aliás, ela começa na sexta estrofe, mas ela só é retomada na oitava. Então, de novo, nós temos esse movimento de ida e vinda da rima, que já sugere o movimento de ida e vinda como se diz aqui, do texto, da dança, não é isso? Continuando. A retomada do baião, né? E aí que vamos fazer um breve histórico do baião na sociedade, não é isso? O sucesso do baião não durou muito, embora tenha atravessado as décadas de 1940 e 50 com grandes sucessos, foi esquecido na maior parte da região sudeste do Brasil. No entanto, na década de 1970, o baião ressurgiu com a voz sanfonona de José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, como ficou mais conhecido o seu exímio sanfoneiro, cujo mestre foi o próprio Luiz Gonzaga. Instrumentista, compositor brasileiro, Dominguinhos retomou o baião, o forró, o shot e choro, colocando em prática os ensinamentos do ilustre divulgador da música popular nordestina. A música de Luiz Gonzaga ainda influencia as novas gerações. Diferentes aspectos de suas composições, como ritmo e percussão, podem ser identificados em músicas de compositores das gerações seguintes, como Lenine, Zé Cabaleiro, Marisa Monte, por exemplo. Além disso, inspirou criações de Hermeto Pascoal, O Ovo, Gilberto Gil, Louvação, Geraldo Vandré, Fica Mal com Deus, entre outros famosos músicos da década de 1970. O que é atualmente conhecido como forró é, na verdade, derivado de diferentes ritmos nordestinos, inclusive o baião. Raul Seixas, conhecido como grande fã do rock, compôs e lançou várias músicas tradicionalmente classificadas como rock e baião, confundindo os dois gêneros e dando origem a um ritmo que ganhou o apelido de baioque, certo? É uma mistura de rock, né, baião com rock, certo? E aí vamos ter aqui essa música do Dominguinhos transcrita para mostrar essa relação, essa composição dele, né? Ó, que falta sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó para mim do meu jeito assim, que alegre o meu viver, né? Então, de novo, nós temos esse mesmo esquema aqui de idas e vindas da rima, né? Ó, que falta sinto de um bem, e aí a rima seguinte não é essa, que falta me faz um xodó, e aí vamos voltar a elas, mas como não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Perceba que como é um ritmo popular, de dança de uma festa popular, não é? Que tem como característica o divertimento, não é? E tudo mais, essa dança e esse ritmo tem que ser ritmos simples. Então as rimas se fazem de forma simples e a maneira de dançar, ou seja, esses pequenos vai e voltas de pés e mãos e cruzamentos da dança, não é? São retratados, são sugeridos já por essa música a partir das rimas. Então, quando pensamos nessa música, nós vamos analisar justamente isso, né? Essa rima que vem e volta ao longo dela. Perceba. Eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó para mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver. Olha aí, ó. Uma estrofe e aí vamos ter duas estrofes para depois voltar à rima. Ou seja, essas idas e vindas da rima marcam o ritmo dessa canção, o ritmo dessa dança acompanhada por essa canção. Ok? Vamos lá, vamos aqui agora para a nossa atividade 2, certo? Para analisar agora, fazendo uma breve revisão de composição, né? Vamos lá. Quem foi que compôs o baioque, né? Chico Buarque de Holanda, foi ele quem compôs. Eu só quero um xodó, como nós vimos, foi Dominguinhos e Anastácia. Boi Bumbá, música de Gonzaguinha e Luiz Gonzaga. Baião da Penha foi composta por Davi Nasser e Guido de Moraes. Louvação foi composta por Gilberto Gil. Fica Mal com Deus foi composta por Geraldo Vandré. E Asa Branca composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, certo? Então, o samba, no caso, né, é um gênero musical popular considerado uma das principais manifestações nacionais, certo? Ele surgiu na zona rural da Bahia, da mistura de ritmos africanos trazidos pelos negros escravizados.
Uma das histórias sobre o nascimento do samba afirma que o ritmo se originou de um ritmo chamado semba, palavra de origem africana. Semba significa umbigo e está relacionado à dança de umbigada ou dança de batuque. O batuque de umbigada é muito comum no interior do estado de São Paulo, em cidades como Tietê, Capivari, Rio Claro, Sorocaba e Piracicaba, onde são feitas apresentações para o público e oficinas de batuque para as crianças, promovendo assim a continuidade desse costume tradicional. Ao longo dos tempos, o samba sofreu diversas modificações de caráter social, econômico e musical até chegar ao que é conhecido hoje. Independentemente da origem, não se pode negar que o samba é considerado uma das identidades do Brasil e faz parte da nossa cultura e da nossa história, certo? Vamos lá aqui. Vamos pensar agora aqui nesse texto, a modernização do samba, certo? Você se lembra dos discos de vinil? A primeira música identificada como samba gravada desse tipo de mídia intitula-se Pelo Telefone, gravado pelo músico, cantor e compositor brasileiro Donga, 1890 a 1974, em 1917, certo? A gravação, ok? Esse samba foi um grande sucesso no carnaval do mesmo ano. Depois da primeira transmissão brasileira de rádio, em 1922, o único meio de comunicação em massa da época, o samba alcançou a classe média carioca, fazendo aí em diante o sucesso de grandes compositores como Noel Rosa, Cartola, Dorival Caymmi. Então, com que roupa? Né? Um dos maiores e mais importantes compositores do samba no Brasil foi Noel Rosa. Sambista, cantor, compositor, bandolista e violinista, contribuiu significativamente para a valorização e divulgação do samba com suas composições que marcaram a história e são imortais, né? Como Com Que Roupa, certo? Vamos aqui analisar a letra. Com que roupa? Agora vou mudar a minha conduta, vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta para poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa, e eu me pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba com que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Né? Então temos aqui já é um sistema de rimas diferentes. As rimas são bem mais elas aparecem de forma mais rápida no texto. Então, se no baião tinha uma certa cadência, aquele molejo, algo mais lento, aqui já é algo mais rápido, né? Conduta, luta, empurrar, bruta, empurrar, força bruta, reabilitar, sopa, roupa, vou. Então, essas rimas mais rápidas, né, que aparecem de uma forma mais ágil, também ditam um ritmo mais rápido, né, um ritmo mais dançado, que é muito característico do samba, não é isso? Vamos agora aqui analisar os músicos do samba, certo? Essa é a alternativa correta. O samba é um movimento que nasceu nos anos 1960 em uma mistura de ritmos nacionais e nacionais e teve entre seus representantes Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, certo? Não, né? O samba foi um movimento que nasceu lá no começo ali do século XX, no interior da Bahia, baseado nos seus ritmos africanos. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé faziam parte ali do movimento da Tropicália, que é outro movimento musical, que aí sim é dos anos 60, né? Então não é o samba, até porque o samba não é um movimento, o samba é um ritmo musical. Então, o item A está falso. O primeiro samba gravado no disco de Gil foi pelo telefone, composto e interpretado pelo sambista brasileiro Donga. Perfeito. Item B está correto, como nós vemos no texto. C. Sambista, cantor, compositor, bandolista e violinista. Noel Rosa está entre os mais importantes compositores do samba do Brasil, com certeza, exatamente. Também está ali. Nós vimos isso nesse texto, tanto é que ele é o tópico, inclusive, do nosso conteúdo, né? Vamos lá. Nacionalização do samba carioca. Entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, o samba urbano, originário da região carioca chamada Estácio de Sá, deixou de ser local e passou à categoria de símbolo nacional, espalhando-se por diversas regiões da cidade e do país. Além do samba carnavalesco, o ritmo ganhou outros estilos, como samba-canção, samba-exaltação,
Samba enredo e samba choro, né? Que são definições do samba, né? O que é o samba exaltação, né? É o samba canção, é aquele samba que ele tem muito apreço pela letra. É um samba que vai utilizar os momentos do samba, não é o ritmo dele, mas ele vai também valorizar a letra para expressar emoções, sentimentos, contar histórias, ok? O samba exaltação, né, é um samba de roda que também valoriza muito a letra, né? Então, se no samba canção normalmente há um único músico, né? No samba exaltação, nós temos aqui uma grande roda de samba, né, que vão cantar aquelas músicas, certo? O samba enredo é o samba que vai acompanhar os enredos das escolas de samba, e o samba choro é o que também chama de chorinho ou choro, né, que é aquele samba acompanhado de clarinete, violão, não é isso? Que ele também é cantado de uma forma que os temas também são temas mais melancólicos, mais tristes, ok? Que esse aqui é o samba choro. Foi também no bairro Estácio de Sá que surgiu a primeira escola de samba em 1929, a Deixa Falar, que desfilava em blocos na Praça 11 e inovava no ritmo, que contagiava as pessoas com suas novas batidas. Com esse sucesso, a cada ano nasciam novas escolas para desfilar no Carnaval Carioca. Na década de 1960, então vamos falar agora das modificações do samba. Como nós falamos de iniciação unidade, nós falamos de ritmo de seu aspecto histórico-cultural. Logo, nós podemos observar neles evoluções, involuções, não é? Avanços e retrocessos, certo? Então, vamos aqui agora. Diferentes ramificações do samba surgiram ao longo dos tempos, e o título de identidade nacional brasileira chegou ao exterior. Dentro do nosso país, ganhou compositores e intérpretes de renome que, de acordo com a sua região, ofereceram diferentes características para o samba. A Dorian Barbosa, por exemplo, criava humor e chacota. Lupicínio Rodrigues, inspirado nos boleros, tratava dos temas sentimentais. Na década de 1960, ressurgiu o samba tradicional de morro nas vozes de Cartola, Paulinho da Viola, Chico Buarque da Holanda e Nelson do Cavaquinho. E ele fala desse samba tradicional de morro porque o samba ele é um ritmo de origem negra, e que, por ser um de origem negra, passou por todos os processos de marginalização das populações negras do Rio de Janeiro. Então, quando o povo negro saiu ali do centro e do litoral e passou a ocupar os morros do Rio de Janeiro, o samba passou também a surgir nesses lugares, ok? Então, por isso que ele fala assim, samba tradicional de morro. Ele surge no mesmo contexto dessa marginalização da população negra no Rio de Janeiro, do começo do século XX, certo? Martinho da Vila é outro grande nome do gênero, que valorizou o samba enredo e apresentou ao povo o samba reggae, né? Ou seja, já tem influências do estilo reggae nesse samba, ok? Nos anos 1970, 3 mulheres abrilhantaram o cenário do samba e marcaram sua história, né? Então perceba aqui que agora, se o samba surgiu ali no final dos anos do século XIX, criou uma força ali no século XX, só em 1970, segunda metade do século XX, é que as mulheres começam a ganhar espaço e a modificar e a ter relevância dentro do samba, né? E vão ser essas 3 mulheres. Alcione, Bete Carvalho e Clara Nunes, né? Cada um com seus estilos. Zeca Pagodinho despertou na década de 1980 e explodiu com o pagode, que se tornou moda em todo o Brasil. Professor, qual a diferença entre samba e pagode? Bem, nós não temos uma diferença muito clara. Nós podemos dizer que o pagode ele tem uma percussão, ele tem um acompanhamento de cavaquinho, percussão e cavaquinho, né? Enquanto que no samba nós vamos ter vários instrumentos de percussão, certo? Não necessariamente com o cavaquinho, mas com o violão. Então seria mais ou menos essa diferença entre o samba e o pagode, ok? A nova geração de samba buscou em suas composições a reaproximação com o chamado samba raiz,
nascido nos morros cariocas, ou seja, aquele samba sentimental, aquele samba de denúncia, não é? O nome da Maria Rita, o nome da Roberta Sá, não é isso? Que são as novas cantoras desse samba mais modernos aqui dos anos 2000, ok? Bom, turma, e para finalizar nossa aula, vamos aqui ler esse pequeno texto chamado Momento Cidadania, que é uma reflexão sobre essas relações de poder e a música. Vamos lá. Durante o período da escravidão, proibir ou consentir que os escravos cantassem e dançassem o samba era uma decisão que ficava a critério dos proprietários dos escravos, da igreja e até da polícia. Para os adeptos da proibição, a justificativa, entre outras, era a de que as reuniões ocorridas aos sons de tambores propiciavam o agrupamento de escravos e favoreciam a organização de planos de revoltas. Ainda no período colonial, a perseguição ao samba também foi justificada por ser uma prática que comprometia a nível cultural da época, cujo avanço científico era destaque. Nesse contexto, em vários momentos, a repreensão aos negros com suas rodas de samba foi tão grande que leis foram criadas autorizando a polícia a reprimir grupos que participassem dessas manifestações. No entanto, ao som de palmas e tambores, o samba era praticado nas senzalas, nas vilas e até nas cidades durante festas como o Senhor do Bonfim de Salvador, Bahia e do Divino Rio de Janeiro. O samba fazia parte dos poucos momentos de distração que compensavam as dores dos seres humanos escravizados e submetidos a péssimas condições de vida. Além do samba, as músicas aprendidas em suas continuidades, outros costumes eram partilhados pelos africanos e com seus descendentes, no intuito de praticar e manter sua cultura, certo? Então aqui a gente tem sentido agora, o samba não é apenas um ritmo de festa, mas é também um ritmo de resistência, não é? O que dava uma espécie de alívio àquela realidade degradante, né, dos escravos negros aqui no Brasil, eram justamente as festas movidas por esse ritmo, certo? Então vamos lembrar que a música, por mais divertida que ela possa ser, ela carrega traços políticos ou ela carrega também uma história política e cidadã, certo? Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima, um forte abraço.